Mas o profeta Isaías não se torna profeta no capítulo de número 6 que lemos. Antes disso ele já era um profeta. Aleluia. Só que Isaías agora inicia o texto que lemos dizendo: no ano da dor, no ano do luto, no ano da morte, no ano do desespero. Meu Deus. Eu não sei como está sendo o seu ano, eu não sei, mas o meu Deus sabe. Aleluia. Só que uma coisa, mediante a palavra e baseada na palavra de Deus, eu creio que se o seu ano se iniciou mal, o meu Deus tem o poder de mudar todas as Glória a coisas. Deus. Aleluia, Jesus. Isaías diz: no ano da dor, no ano do lamento, no ano do choro, no ano que está tendo desespero, no ano que eu pensei que nada iria dar certo na minha vida, no ano que eu pensei que não ia haver salvação dentro da minha casa, no ano que eu achei que essa doença iria me levar, foi nesse ano que eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Isaías não está falando eu vi o Senhor quando tudo está bem. Meu Deus. Isaías não está falando eu vi o Senhor enquanto eu estou com dinheiro. Isaías não está falando eu vi o Senhor quando nada está faltando, quando a minha mesa está farta, quando a minha geladeira está cheia, quando eu tenho a melhor roupa para me vestir. Não, Isaías está falando na hora do meu desespero, na hora da minha dor, foi aí que eu vi o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque ao contrário do que muitos pensam, É verdade, Jesus. Deus não está conosco somente quando tudo vai bem. Verdade. Isso é o pensamento do homem. Porque pensamos, se tudo está bem na vida dele, é porque Deus está com ele. Mas agora tudo de mal está acontecendo na vida dele, então Deus não está com ele, ele está em pecado. Ele está errado. Meu Deus. Fala, Deus. Porque analisamos isso no outro. Verdade. Porque na nossa cabeça é impossível estarmos em santidade com Deus e enfrentarmos prova. Aleluia. O homem não tem esse entendimento. Muitos falam, se tudo vai mal é porque está em pecado. Mas não é assim. Aleluia. Em Aleluia, todo Jesus. momento Deus está conosco. Glória a Deus. Só que a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia, Jesus. Aleluia. O tempo mal vai chegar para todo mundo. Meu Deus. Salomão, em toda a sabedoria, disse: o dia do amanhã ninguém sabe. Sendo bom ou sendo mal, vai chegar o amanhã. Verdade, Jesus. E Isaías agora está em desespero, não somente ele, mas toda a casa de Judá. Porque Uzias morre, irmãos, um rei excelente. Um rei a qual Deus estava com ele. Um rei a qual fez o que era reto aos olhos do Senhor. Um rei a qual a Bíblia nos diz que em seu reinado não houve nem guerras. Para os irmãos terem uma ideia. Aleluia. Uzias reina, se eu não me engano, se não me falha a memória, 52 anos. Ninguém fica no poder com 52 anos sendo ruim. Uzias era bom. A Bíblia diz. Aleluia. Aleluia, Deus. Tu és fiel. Só que Uzias comete um erro. Aonde muitos dentro da igreja estão cometendo.
da posição que Deus colocou. Eita glória. Vai falando, Jesus. Está saindo da posição. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus estava com Uzias. Deus diz: Uzias, você vai reinar. Se você for comigo, eu também estou contigo. Glória a Deus. Aleluia. Uzias foi um rei. Reinou. A Bíblia diz que em nenhum outro reinado houve um rei com tanta inteligência para forjar armas igual o rei Uzias. Irmãos, rei Uzias, ele foi um dos maiores arquitetos, forjador de armas da Bíblia Sagrada. Uzias, a Bíblia diz que aonde ele colocava as mãos, os campos eram verdes. Não havia fome. Não havia fome em Judá no reinado do rei Uzias. Uzias levantou várias cidades. Uzias foi um homem a qual Deus estava com ele. Meu Deus, é forte, Pai. Só que o chamado de Uzias era para ser rei. Enquanto ele ficou na posição que Deus colocou ele, estava indo tudo certo. Mas a Bíblia diz que Uzias sai da posição e entra dentro do templo e quer passar à frente do sacerdote. Meu Deus, é forte, Pai. Aleluia. Vai falando, Jesus. Uzias sai da posição. Glória a Deus. Agora Uzias quer fazer algo que não está na mão dele fazer. Uzias agora quer fazer algo que não é o ofício dele fazer. Aleluia. E sabe o que é mais interessante nesse texto, igreja? Que Uzias sabia que não podia. Esse é o problema de muitos no tempo de hoje. Sabe que não pode, mas quer fazer. Dessa maneira, Jesus. Sabe por quê? Porque está acomodado, falando: estou vivendo no tempo da graça. Só que eu te digo uma coisa, baseado na palavra: é melhor viver o tempo da lei do que o tempo da graça. Por quê? Porque a Bíblia diz que no tempo da lei o povo pecava e a ira de Deus se estabelecia na hora. Aleluia. O povo pecava, a mão de Deus descia na hora. Aleluia. O povo fazia o que queria, mas o juízo de Deus descia na hora. Eita glória. Aleluia. É fiel, meu Deus. E agora o tempo da graça é como? Deus está vendo. Deus mudou, família? Não, Deus continua mesmo. Glória a Deus. Só que agora no tempo que estamos vivendo, vai acumulando. É dessa forma, Pai. Meu Deus. Vai acumulando. E quando chegar naquele dia, vai ouvir: apartai-vos de mim, Aleluia. porque praticaste a iniquidade. Meu Deus, soberano. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Mas, Senhor, eu preguei no teu nome e não te conheço. Senhor, eu profetizei no teu nome e não te conheço. Senhor, o Senhor lembra daquele culto, Pai, que eu tenho tão bonito, mas não te conheço. Senhor, o Senhor lembra daquele dia, Pai, eu pulei dentro da igreja, profetizei, Jesus. Ele vai falar: não vos conheço. Aleluia. Deus, Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Meu Deus, santo. Aleluia. Vai falando, meu Deus. Vai falando, meu Pai. Aleluia. Uzias foi avisado. Primeiro ponto: Uzias já sabia: eu não sou sacerdote. Não sou da linhagem de Arão. Muito menos vim da casa de Levi. Aleluia. Glória a Deus. Ele sabia que ele não podia prestar sacrifício, muito menos acender incenso. Uzias sabia. Só que Uzias faz. Só que quando lemos o texto, Uzias já sabia,
E na hora, Deus é tão misericordioso. Deus, irmãos, igreja do Senhor, é tão misericordioso que Deus levanta 80 sacerdotes, mesmo Uzias sabendo que não podia. Deus ainda olhou para Uzias e falou: vou ter misericórdia dele. Eu amo ele. Ainda vou dar a oportunidade dele saber. Glória a Deus. Que ele tem um Deus que está olhando para ele, um Deus que está cuidando dele. Aleluia. Se levanta 80 sacerdotes. Fala: Uzias, rapaz, tu é rei. Meu Deus. A unção não está em você, a unção está em mim. Aleluia. Aleluia. Uzias, o teu chamado é para rei, o sacerdócio é para mim, Uzias. Glória. Glória a Deus. Fica na posição que Deus mandou, Uzias. Tem gente que até está na posição, mas não está fazendo. Verdade. Só que do outro lado tem um povo que não é para estar na posição e tá fazendo e está dando errado. Mas sabe o que depois faz? Questiona Deus. Deus não está comigo. Deus não está naquela igreja. Deus não está na vida do irmão. Mas não é para você. Glória a Deus. Aleluia. Fica na tua posição, no teu lugarzinho. Glória a Deus. O que é teu é teu. O que Deus preparou para você, irmão, ninguém vai tomar. A única pessoa que pode impedir a tua bênção chegar é você mesmo. Verdade, meu Deus. É você mesmo. Se o céu já decretou que a vitória é tua, pode levantar os principados, pode levantar as potestades, pode levantar o inferno todo, que ele não vai conseguir roubar aquilo que Deus já decretou na tua vida. Glória a Deus. Se os céus disser, hoje é dia de cumprir promessa, não adianta o inferno se levantar, porque ele já se levantou para cair. Glória a Deus. Porque a ordem de Deus já foi lançada. Aleluia. E Deus, tendo misericórdia de Uzias, levando o sacerdote Uzias, endurece o coração, diz: não vou fazer, porque eu sou rei, eu posso. Uzias era rei fora do templo, dentro do templo é servo. Aleluia. Oh, glória. Glória a Aqui Deus. dentro Vai somos falando, servos. Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória. Aqui dentro somos servos. Poderoso, Pai. Aleluia. Aqui dentro, Jesus não está preocupado com o seu dinheiro. Eita, glória. Aqui dentro, Deus não está preocupado com o carro que você tem. É verdade. Aqui dentro, Deus não está preocupado com o que você possui. Aqui dentro, Ele quer saber se você é servo. Aleluia. Aleluia. Lá fora, o povo podia adorar Uzias, porque vinha o rei, joelhavam. Isso aí, acredito eu, que era até da cultura deles. Lá fora, podiam se dobrar perante Uzias. Lá fora, Uzias podia cobrar algo do povo. Lá fora, Uzias podia fazer o que ele quisesse, mas dentro do templo tem reverência. Aleluia. Dentro do templo tem regras. Glória a Deus. Aleluia. Dentro do templo ainda existem os bons costumes. Glória a Deus. Dentro do templo ainda prevalece o uso e os bons costumes. Glória a Deus. Aleluia. Uzias sabia que não podia. Deus teve misericórdia. Deus deu uma oportunidade para Uzias. Uzias não agarrou a oportunidade. Continuou a praticar. Só que o meu Deus, o teu Deus, Glória a Deus. Aleluia. Ele é bom. Ele é amor. Verdade. Só que Ele é justiça também. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu creio. O meu Deus, Ele é justiça. Eu creio, meu Pai.
Naquele dia a palavra diz que ele vai descer como general de guerra. Aleluia! Oh, glória! Naquele dia ele vai descer para guerrear. É desse Jesus que eu estou falando aqui. Eu sei. Ele é amor, mas ele é justiça também. Deus é Deus, meu Pai. Aleluia. Grande é seu nome, Jesus. Glória a Deus. Quando lemos a Bíblia Sagrada, Glória, glória, glória. vamos glória, ver glória. que Deus não tolera brincar. Jesus. Irmãos, quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai ver que uma das coisas que o nosso Deus rejeita veementemente é a desobediência. Verdade, meu Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Uzias, te dei a oportunidade, vai continuar a desobediência? Então tá bom, Uzias. Te tô dando a oportunidade, Uzias, no dia de hoje. Glória a Deus. Vai continuar na desobediência. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra de Deus nunca volta vazia para alguém aqui. Aleluia! Oh, glória! Vai falando. Deus deu a oportunidade para Uzias, mas era para Uzias fazer o que? Reconhecer. O que Uzias fez, minha irmã? Uzias continuou, praticou. Uzias praticou o erro. E era o tempo da lei. Deus diz: Uzias me desafiou. Eu te dei a oportunidade, Uzias me desafiou. A Bíblia diz que na hora, não foi depois. Eita glória. Não foi mais tarde. Eita, meu Deus. Não foi outro dia. Eita, Senhor da glória. Foi na hora. Glória a Deus. O que aconteceu, irmã Miriam? A Bíblia diz que Deus lança uma lepra em Uzias. Jesus amado, aleluia. Bem aqui, ó. Bem na testa. E o que acontece com o leproso? Não importa se é rei. Não importa o cargo que ocupa. É, Pai. O leproso Oh, fica aleluia. afastado. O leproso fica num lugar escondido de todo mundo. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Do que adiantou para Uzias ser rei? Do que adiantou Uzias possuir os bens que ele tinha? É, Pai, aleluia. Nada adiantou, porque quando a mão de Deus desceu, ele teve que se isolar. Aleluia. De nada adiantou. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Amado Deus. Santo, santo de Israel. Irmão, Soberano, Pai. É, Senhor. Deus não tem prazer no desobediente. Meu Deus, é forte, Pai. Aleluia, Jesus. Fala mesmo, Jesus. E agora que Uzias morre, há desespero. A dor está mudando o império assírio, o governo assírio está mudando. E um dos principais rivais da nação de Israel eram os assírios. Aleluia. Está mudando o império, não havia guerra em Israel e Judá. Não havia guerra. Mas Uzias morre. O trono está vazio. E agora com o trono vazio, o povo se desespera, porque a nação de Israel em todo, tanto o reino norte como o reino sul, irmãos, norte, Samaria, sul, Judá, há uma divisão Aleluia. por causa da desobediência. Meu Deus. É, Jesus. E a Bíblia diz que a casa de Davi, o trono de Davi era em Judá. E a lâmpada de Davi não iria se apagar. Então só podia sentar
governar. Mas agora, onde a presença de Deus estava, só era a descendente de Davi. Glória a Deus. Só era quem Deus escolhesse, não era quem Deus ocupava. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Na casa de Davi não adiantava nada ter influência se não foi ungido por Deus. Se não é da casa de Davi, não vai ocupar o trono. Glória a Deus. Para Israel era uma bagunça. Um que sentia mais forte olhava para o rei e dizia: vou matar esse rei e vou ocupar o lugar dele. Aleluia. Mas na casa de Davi não. Na casa de Davi havia ordem, havia decência. E estavam debaixo da mão de Deus. Agora desespero naquele povo. Porque eles ficavam com medo. Ficaram com medo. Agora o que vai acontecer de nós? Os nossos inimigos vão nos matar. Aí agora quem profetizava? O profeta Isaías. Aleluia. Agora todo o povo vai até Isaías e diz: Isaías, Isaías, o que vai ser de nós agora? O trono está vazio. O que vai acontecer, Isaías? Aleluia. A dor, a desespero, o lamento. O trono na terra está sem governo. Isaías vai por templo orar. Isaías, mediante ao desespero, a dor, o lamento, vai por templo orar. Aleluia. Porque é aqui aonde temos que estar. A casa de Deus não é para ninguém perfeito. Verdade, meu Deus. A casa de Deus, o templo, não é para pessoas boas, que se diz perfeitos. Aqui é para estar os doentes. Aleluia. Aqui é para estar quem tem dor, quem chora. Glória a Deus. Oh, glória. Aqui é para estar o perdido. Aqui Aleluia. dentro. Oh, É glória. aqui dentro. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. É aqui dentro, irmãos. Quantos têm olhado para o outro, têm desprezado o outro, É verdade, meu Deus. falando: olha quem é você no teu passado. Dessa maneira, Aleluia, Senhor. Jesus. Você não é digno de estar aqui. Meu Senhor da glória. Mas e não se preocupe, porque aqui é o lugar que você tem que estar. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus poderoso, Pai. Aleluia, Tem Jesus. pessoas que têm medo de vir para a igreja. Meu Deus, pela honra e a tua glória. Porque tem crentes que olham torto, já vieram me falar isso. É verdade. Uma irmã chegou em mim e falou: irmã, eu tenho algumas tatuagens. E eu vi dentro da igreja me olharem torto. Irmã, me doeu tanto isso. Porque é ali que eu queria estar. Aleluia. Falei: minha irmã, é ali mesmo que a irmã tem que estar mesmo. Oh, glória. Deus Santo. É ali. E ela falou assim: irmã, hoje eu não faria mais isso. Eu tenho vergonha do que eu fiz. Se eu pudesse, eu apagaria. Eu falei: irmã, mas isso é uma marca. Porque muitas das vezes tem coisas que Deus não vai tirar da nossa vida. Ele vai fazer a gente lembrar, para você não esquecer de onde Ele te tirou. Aleluia. Porque tem gente que depois, quando vem para a igreja, acha que é perfeito. É dessa maneira, Eu gente. já estou encerrando, irmão. Glória a Deus. Tem gente que quando chega aqui dentro da igreja, fala como se fosse o perfeitão. É dessa maneira, Senhor.
esquece da onde Deus tirou ele. Eita glória! Se esquece quem ele foi um dia. Aleluia. Aí de vez acolher quem está chegando, abraçar quem está chegando, Tu é fiel, meu Pai. Aleluia. ele olha torto. Diz, não é aqui o lugar desse fulano, não. Meu Senhor da Aleluia, glória. Jesus. Mas é aqui. Oh, glória. Santo É é santo é aqui teu que nome, tem que estar Jesus. mesmo, irmãos. Glória a Deus. Isaías vai para o templo e chega no templo. Glória a Deus. Aleluia. Deus dá visão para ele, porque crente que vai para o templo com o coração aberto, Aleluia. crente que vai para o templo com sinceridade, Aleluia. Aleluia, Jesus. crente, estou falando de crente de verdade, irmão. Aleluia. Aleluia. Crente que é sincero, Deus dá visão a ele. De verdade, meu Deus. Aleluia. Crente que anda em sinceridade com Deus. Aleluia. A primeira coisa que Deus abre nele é os olhos espirituais. Glória a Deus. Aleluia. A primeira coisa que Deus dá para crente sincero é discernimento de todas as coisas. Aleluia. Deus dá discernimento para crente sincero. Aleluia. Como, irmão? O crente que tem uma vida de sinceridade sabe quando é Deus que está trabalhando e quando é a emoção que está trabalhando. Verdade. Crente que tem uma vida de sinceridade com Deus, Deus não deixa ele ficar enganado de nada. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Poderoso. Deus abre a visão. Ele sabe quando é Deus que enche o templo. Ele sabe quando é a presença de Deus que está no lugar. Ele sabe. Crente que tem visão espiritual sabe quando é a boca de Deus que está falando. Ele sabe. Aleluia. Ele sabe. Glória a Deus. Porque Deus não deixa ninguém enganado. Verdade, Jesus. Quando está em sinceridade, tem uma vida de sinceridade com Deus. Isaías está com dor há muito tempo. Não tem governo na terra. Deus abre a visão de Isaías e diz: Isaías, vem cá ver como está o céu. A Bíblia diz que a visão que Deus dá para o profeta Isaías é o Senhor assentado no trono. Glória a Deus. O trono da terra está vazio, mas o trono do céu está Aleluia. ocupado. Glória a Deus. Deus dá visão a Isaías, falando: Isaías, para que esse desespero todo? Espírito Santo. Tudo está no controle das minhas mãos, Isaías. Glória. Eu creio, Deus. Nada fugiu do controle das minhas mãos. Aleluia. Isaías, olha o desespero que está aqui, mas sabe como está no céu? Eu estou, Isaías, sentado no trono, e os serafins estão acima de mim, falando: Santo, Glória a Deus. Santo, Aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra, Isaías, não é um terço da terra, não. Não é uma parte da terra, não, Isaías. É toda a terra. Glória a Deus. É toda a terra, Isaías, está cheia da minha glória. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus poderoso, Pai. Os céus Aleluia. não perdeu o controle de nada, minha irmã. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Deus não perdeu o controle de nenhuma situação. Jesus. Aleluia. Tudo está exatamente do jeito que Ele planejou. Aleluia, Jesus. Só que o problema é que nós alteramos. É nós, não é Deus. É nós, não é Deus. Irmão, vocês me dão assim um minutinho para mim. Aleluia. É que eu sou muito bom temporada.
vontade. Amém? Os irmãos concordam? Amém. Paz, irmão. Isaías, aqui está tudo do jeito que tem que estar. E a Bíblia diz que Deus está sentado no trono. Aleluia. A terra não está tendo rei, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, está sentado. Não creio, Jesus. Que tu me deu controle de nada. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Poderoso. Com glória. Deus rege a terra sentado no trono. Aleluia. E você ainda acha que o teu problema é maior que o teu Deus? Meu É, Deus. Jesus. Um Deus a qual ele pega as águas com a palma da mão. Aleluia. Aleluia. Um Deus a qual é onisciente, onipotente, onipresente. Aleluia. Você acredita mesmo que o teu problema é maior do que o teu Deus? Uma nação toda desesperada, sem rei. E Deus assentado no trono, Glória a Deus. Aleluia. regendo o universo com a palma da sua mão. Aleluia. Aleluia, Jesus. Todo mundo correndo para lá e para cá. E Deus lá no trono, nada fugiu do controle das minhas mãos. Aleluia. Nada fugiu do controle das minhas mãos. Glória a Deus. Deus está falando para alguém aqui. Nada fugiu do controle da minha mão. Para que todo esse desespero? Aleluia. Para que todo esse lamento? Glória a Deus. Eu te conheço. Não é de agora, é desde o ventre. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Antes Glória a Deus. de nós nascermos, Deus já trilhou o nosso caminho. Glória a O Deus. nosso Aleluia. futuro, todas as coisas, Deus já tinha escrito. Glória Oh, a Deus. Jesus. Os céus não alterou nada. Quem alterou foi nós mesmos. Verdade, Jesus. Oh, glória. Lembra de Natanael? Quando Filipe chama ele, Natanael, olha lá, Natanael. O Messias está aqui. O que Natanael diz? Eu não acredito nesse Deus. Aleluia. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Natanael não acreditava em Deus. Natanael não acreditava no Messias. Natanael não acreditava em Jesus, igreja. A Bíblia diz que Filipe, um dos apóstolos, pega ele, leva ele até onde está Jesus. Ele olha Jesus, não acredita que é Jesus. Meu Deus. Ele toca em Jesus, não acredita que é Jesus. Aleluia. É, Senhor. Ele fala, esse aí não é o Messias. Glória a Deus. Porque ele veio de Nazaré e não pode nascer nada bom lá. Meu Deus, aleluia. Oh, Jesus. O que pode sair de Nazaré? Aí Jesus olha para ele e diz, desde o ventre eu te conheço. Glória a Deus. Aleluia. Você lembra aquele dia, Natanael, que você estava debaixo da figueira? Glória a Deus. Não está na Bíblia, mas o texto nos dá abertura para imaginar. Eu lembro Natanael, eu imagino Natanael falando, Jesus, consigo. Mas ninguém estava lá. Eu olhei e ninguém estava comigo debaixo da figueira. Aleluia. Glória a Deus. Eu fui debaixo da figueira para chorar, para me esconder. Não tinha ninguém lá
Jesus diz: Natanael, você lembra aquele dia? Eu estava lá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava te vendo, Natanael. Meu Deus. Aleluia, Pai. Lembra aquele dia que você estava chorando, desesperado? Eu estava lá, Natanael. Glória a Deus. Eu estava vendo o teu choro, o seu lamento, a tua dor. Eu estava lá. Porque eu já te conhecia, eu sabia quem era você. Soberano, Pai. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que agora Natanael, um homem que não acreditava em Jesus, se torna um dos 12 discípulos e apóstolos de Jesus Cristo. Então eu te digo, Deus não está te conhecendo agora. É, Pai. Ele te conhece desde o ventre. Verdade, Jesus. Aleluia. Oh, glória a Ele te Deus. conhece, ó. Tu és fiel, Jesus. Tu és poderoso. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Ó, o seu Pai Celestial te conhece, ó. Meu Deus. Obrigado, Jesus, por seu tamanho. E Ele planejou um futuro brilhante para Oh, você. glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele planejou um casamento abençoado para você. Jesus, aleluia. Ele planejou filhos abençoados para você. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A tua casa não é casa para ser conhecida como casa da vergonha, como casa da desonra. Aleluia, Jesus. Deus te abençoe, minha irmã. A tua casa vai ser conhecida como a casa onde o Todo-Poderoso habita. Creio, Jesus. Tem irmãs aqui esta noite Oh, Deus. que, em nome de Jesus, se um dia eu retornar na sua casa, eu vou ver seus filhos aqui. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem irmãs esta noite que Deus vai abrir ventre, porque a última palavra quem dá é Ele. Glória a Deus. Quem manda é Ele. A medicina pode falar o que ela quiser, mas a última palavra é dele. E é no tempo dele, na hora dele, no querer dele, porque eu vou repetir, é por ele, é pra ele e é pra ele todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Só não precipite o teu coração, é no tempo dele, Aleluia. na hora dele, no momento dele. Porque o controle está tudo nas mãos dele. Glória a Deus, aleluia. Isaías teve a visão dos céus. Deus falou: Isaías, nada fugiu do meu controle. Aleluia. Eu só precisava, Isaías, que você estivesse na posição. Você veio para o templo, está aqui. Aleluia, Jesus. Deus só queria que Isaías chegasse dentro do templo. Aleluia. E agora, Isaías está na posição que Deus queria. Glória a Deus, aleluia. Isaías está no lugar que Deus queria. Isaías estava fazendo o que Deus queria. Isaías não recua, Deus fala: quem eu vou enviar? Isaías diz: envia-me a mim, Jesus. Envia eu. Glória a Deus, Manda aleluia, eu. Jesus. Deus fala: quem eu vou enviar? Isaías diz: eu estou aqui, envia ele. Aleluia. Porque eu sou um homem de lábios impuros. Glória a Deus. E habito num povo de impuros lábios, mas agora os meus olhos te viram, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os meus olhos te contemplaram. Aleluia, Jesus. Não quero ser mais o mesmo Isaías. Agora, Deus, eu quero ser um profeta de excelência. Aleluia. Agora, Deus, eu quero louvar o Senhor com toda a sinceridade do Glória meu a Deus, coração. aleluia, Jesus. Agora, Deus,
voz é perfeita. A única coisa que eu quero é somente te adorar. Aleluia. Me envia, Deus. E agora Deus levanta Isaías. Aleluia, Jesus. O profeta que veio para anunciar a chegada do Messias. Oh, aleluia, Deus. Olha o que Deus faz na vida do homem que se posiciona, que se encontra na posição que Ele quer. Vou encerrar por aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nesta noite, se posicione.